Desemprego subiu e agora é o dia a dia de 8,5 milhões de brasileiros. Força Nacional suspende os trabalhos no Rio Grande do Norte em busca dos 2 fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. Presidentes Lula e Emmanuel Macron encerraram a agenda de encontros em Brasília, criticando o que acontece com a oposição na Venezuela. ONU divulga balanço de 1.500 mortes apenas este ano praticada por gangues no Haiti. Organização Meteorológica Mundial informou que a temperatura dos oceanos subiu para níveis recordes no ano passado. Ex-jogador Daniel Alves foi vaiado durante a primeira apresentação a um tribunal de justiça depois que foi colocado em liberdade. Polícia Rodoviária Federal montou esquema contra o excesso de velocidade nas estradas de todo o país durante o feriado da Páscoa. E um estudo feito na Universidade de São Paulo dá esperança sobre a utilização do veneno da cascavel na cura do câncer. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O desemprego aumentou no Brasil. A situação mudou depois de 2 trimestres seguidos de queda no índice. A pesquisa do IBGE foi divulgada hoje. A taxa de desocupação da população brasileira chegou a 7,8% e atingiu 8,5 milhões de brasileiros. O índice aumentou 0,3 pontos percentuais na relação com o trimestre anterior, mas apresentou queda na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, que divulgou a pesquisa nesta quinta-feira, a alta na taxa de desocupação ocorre porque o número de pessoas procurando emprego aumentou. Já o número de trabalhadores manteve estabilidade entre dezembro e fevereiro, ultrapassando 100 milhões de pessoas. A desocupação ela cresceu nesse trimestre agora e esse movimento de expansão da desocupação, ele normalmente ocorre no início de cada ano, né? No fim do quarto trimestre para o primeiro trimestre, é de fato essa tendência de expansão do número de pessoas procurando trabalho. Embora tenha ocorrido esse crescimento da taxa de desocupação, vale registrar que o número de pessoas trabalhando, ele ainda segue num patamar bastante elevado, inclusive com a manutenção da expansão do número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, bem como a expansão do valor do rendimento médio do trabalho recebido pelos trabalhadores. O Ministério da Justiça desistiu da operação em terra com mais de 100 soldados, além de cães farejadores, na procura dos 2 fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A ideia agora é mandar a Força de Segurança Nacional de volta para casa e concentrar os esforços no uso de inteligência policial. A busca pelos 2 fugitivos ganhou uma nova etapa nesta quinta-feira. Isso porque o Ministério da Justiça decidiu acabar com a ação da Força Nacional, que estava na região desde o dia 23 de fevereiro, com uma equipe de 111 homens e 20 viaturas. A ideia inicial é de que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal mantenham a caçada com apoio das polícias Militar e Civil do Rio Grande do Norte. O custo para o uso da Força Nacional para a operação, que não conseguiu ter sucesso em capturar os fugitivos, foi de R$ 1.300.000 só com pagamento de diárias aos agentes. Cada um deles recebeu por diária R$ 335, além do salário estadual. Nesta nova fase da operação, as autoridades apostam que, ao rastrear a movimentação dos membros do Comando Vermelho local, com apoio da inteligência policial, seja possível chegar aos 2 fugitivos. As investigações apontam que eles estão recebendo ajuda de moradores da região após a facção do Rio de Janeiro ter mobilizado uma rede de apoio para protegê-los.
Os 2 homens eram filiados a uma vertente do Comando Vermelho no Acre, mas brigaram com as lideranças locais durante uma rebelião no presídio Antônio Amaro Alves em julho de 2023. Motim que levou à transferência dos 2 para o Presídio Federal de Mossoró. Com a apreensão de celulares utilizados por eles durante a fuga fora do presídio, a Polícia Federal identificou que eles fizeram ligações para o Rio de Janeiro, provavelmente para pedir ajuda. Essa é a primeira crise que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enfrenta à frente do ministério. As buscas são consideradas extremamente complicadas, pois o local onde possivelmente eles estão possui extensas plantações de frutas e uma área de reserva com centenas de cavernas, que podem estar servindo de esconderijo para os presos. Já o Rio de Janeiro quer a ajuda da Força Nacional de Segurança. O governador Cláudio Castro pediu ao Ministério da Justiça que a permanência dos soldados seja prorrogada no estado. O governador Cláudio Castro enviou nesta semana em ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, solicitando uma nova prorrogação sem duração definida da Força Nacional no Rio. Ela vem atuando na segurança pública desde o dia 16 de outubro do ano passado, com 300 agentes patrulhando as estradas e portos federais para impedir a entrada de armas e drogas. As tropas ficariam no Rio até o dia 31 de março. A operação, em meio à crescente violência do Rio, já custou mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Do total de gastos, mais de 3 milhões e meio foram destinados à compra de novos equipamentos, como carabinas, espingarda, fuzis, granadas, pistolas e munições. Já o pagamento de diárias dos agentes consumiu mais de 3 milhões e 600 mil reais do orçamento federal. Segundo a direção da Força Nacional, os agentes fizeram mais de 10 mil abordagens a veículos e pedestres no primeiro mês de trabalho. Entretanto, apenas 7 caminhões foram parados e revistados nesse período. E de acordo com o levantamento feito com base na Lei de Acesso à Informação, em mais de um mês, os agentes não apreenderam armas ou drogas durante a atuação no estado. Apenas 2 prisões e um menor foi levado à delegacia por tentativa de assalto. Ainda no período de atuação da Força Nacional, 2 agentes entraram por engano no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, e tiveram as armas roubadas. Os equipamentos foram recuperados posteriormente por policiais militares do 41º Batalhão de Irajá. O Ministério da Justiça ainda não se manifestou sobre o período de prorrogação, uma vez que este já é a segunda vez que o governador do Rio solicita. A primeira foi realizada em janeiro deste ano. A decisão final caberá ao ministro Ricardo Lewandowski. Um homem encapuzado invadiu e incendiou hoje uma loja de veículos em Joinville, no norte de Santa Catarina. Ao menos 70 carros foram destruídos. Nas imagens é possível ver o exato momento em que o homem pula a grade de entrada do local. Outra câmera flagrou ele andando entre os carros enquanto tudo estava pegando fogo. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas por volta das 3 da manhã, mas só depois de 4 horas que o fogo foi totalmente controlado. Como o piso era de plástico, as chamas se espalharam rapidamente. O levantamento inicial é de 5 milhões de reais em perdas, mas o estabelecimento possuía seguro que deve cobrir parte dos gastos. Além dos carros, o telhado da estrutura também foi danificado. Apesar de tudo, ninguém se feriu. E com o início de mais um feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal ampliou o efetivo para fiscalizar os carros que vão rodar pelas estradas de todo o país. O foco principal será no combate ao excesso de velocidade. O movimento promete ser intenso nas estradas que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado. Por isso, a segurança foi reforçada entre esta quinta-feira e o domingo, quando acontece a volta. A previsão da Artesp, que é a agência de transporte de São Paulo, é de que 2 milhões e 500 mil veículos circulem pelas estradas paulistas. Já nas rodovias federais, teve início nesta quinta-feira a Operação Semana Santa, que também vai até o domingo. A fiscalização será intensificada com um número maior de agentes
viaturas e radares. Um dos principais objetivos é coibir o excesso de velocidade. No ano passado, mais de 19 mil motoristas foram multados por esse motivo. Foram registrados 776 acidentes e 59 pessoas morreram. Outro foco da ação será combater o uso de álcool ao volante. Testes com bafômetros serão realizados em todo o país. E quem for pego em flagrante terá o veículo recolhido, a carteira de motorista suspensa por um ano, além de receber uma multa de quase R$3 mil. A Polícia Rodoviária ainda faz uma recomendação importante. Antes de sair, verifique os freios, pneus e o sistema de iluminação. E boa viagem! Um ônibus que transportava 46 pessoas despencou de uma ponte a 50 metros de altura na África do Sul. Uma menina de 8 anos foi a única sobrevivente. Alguns corpos foram queimados e ficaram de forma irreconhecível, e outros acabaram ficando presos nos escombros. Até o momento, a nacionalidade de nenhuma das vítimas foi confirmada. O veículo saiu do país vizinho, Botsuana, e tinha como destino a região de Moria, no nordeste sul-africano. De acordo com as autoridades locais, o motorista acabou perdendo o controle do ônibus quando ele passava por uma região montanhosa, a mais de 300 quilômetros da capital do país, Joanesburgo. Com o aumento da obesidade ao redor do mundo, remédios para a perda de peso têm se tornado cada vez mais populares e os que controlam a diabetes estão sendo mais usados para esta finalidade. Onzepic, Victoza e Mounjaro são alguns dos remédios utilizados contra a diabetes tipo 2, mas que passaram a ser usados com o objetivo de controlar o peso. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025, 2,3 bilhões de adultos pelo mundo devem estar com sobrepeso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Nesse cenário, remédios que ajudam na perda do peso ganham popularidade. Substâncias como amicretina e retratutida simulam a ação de hormônios presentes no corpo humano e atuam regulando o apetite, trazendo maior efeito de saciedade. Embora ainda estejam em fase de estudo, elas são novas substâncias e apresentadas com a promessa de serem mais efetivas do que a semaglutida usada nas canetas contra a obesidade. Outras substâncias, como a retratutida, que simula 3 hormônios, GLP-1, que é responsável pela sensação de saciedade, a GIP, que melhora a secreção de insulina após uma refeição, e a GCG, que aumenta o nível de glicose no sangue. É essa combinação o que, segundo os especialistas, faz com que a perda de peso seja maior do que a alcançada pelos medicamentos que já estão no mercado, além de controlar a diabetes tipo 2. Vale lembrar que todo medicamento tem efeitos colaterais e deve ser usado sob a orientação médica. Então, a procura por endocrinologista e nutricionista possibilita o emagrecimento com consciência e saúde. E veja a seguir, medida provisória prevê a redução da conta de luz para os consumidores. E ainda, presidentes Lula e Emmanuel Macron encerraram a agenda de encontros em Brasília, criticando o que está acontecendo com a oposição na Venezuela. Nesta quinta-feira, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, criticaram o que está acontecendo com a situação da democracia na Venezuela. Hoje foi o último dia do presidente francês no Brasil, onde assinou vários acordos. O presidente francês Emmanuel Macron foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto com toda a honraria devida a um chefe de Estado. Já dentro da sede do Executivo, o presidente Lula apresentou todos os ministros a Macron. Após a reunião bilateral, Lula concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao presidente francês. Se trata da maior honraria dada pelo governo brasileiro a um estrangeiro. Este foi o terceiro dia de agendas do presidente Emmanuel Macron aqui no Brasil. Essa viagem serviu para estreitar os laços diplomáticos entre Brasil e França. Nesta quinta-feira, os dois países assinaram novos acordos de cooperação e deverão atuar juntos em temas como transição energética e combate ao garimpo ilegal na Amazônia. A França é o terceiro maior investidor no Brasil,
com forte presença nos setores de hotelaria, energia e defesa e de alta tecnologia, que gera emprego e renda aqui em nosso país. Apresentei ao presidente Macron novas oportunidades de investimento em infraestrutura e sustentabilidade, criadas pelo PAC e pelo Programa de Neoindustrialização. Mesmo após 3 dias intensos, ainda há muito trabalho pela frente. São incontáveis as possibilidades futuras para nossos países cooperarem, desenvolverem e criarem juntos. Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Lula fez questão de destacar que o pacto está sendo discutido por 2 blocos econômicos e não pelo Brasil e pela França. Ontem, Macron voltou a criticar os termos do acordo e disse que o pacto é péssimo. O acordo tal proposto agora é muito mais promissor de afinado que o outro que era, mas obviamente que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E aí nós vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. Lula também criticou mais uma vez as guerras no Oriente Médio e pediu reforma no Conselho de Segurança da ONU. Sobre a eleição na Venezuela, disse que é grave o fato de uma candidata de oposição a Nicolás Maduro não ter conseguido registrar candidatura. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela Justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador no local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que, por coincidência, leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Eu, sinceramente, eu não sei se aqui no Brasil, se eu tivesse um Lula para indicar no meu lugar e não o Haddad, se a gente tinha ganho. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que todos os adversários serão tratados nas mesmas condições que qualquer medo. Aqui é proibido proibir, a não ser que tenha uma punição judicial e que essa punição garanta o direito, sabe, de defesa das chamadas pessoas prejudicadas. É isso. Eu acho que se as eleições não forem democráticas, eu acho que o Brasil vai participar lá, o Brasil vai tentar assistir essa eleição, porque eu não quero nada melhor nem pior. Eu quero que as eleições sejam feitas igual a gente faz aqui no Brasil, com a participação de todos. E o presidente da Argentina, Javier Milei, abriu uma nova frente de batalha. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que Milei não está nem aí para o povo. Foi uma resposta ao argentino, que durante uma entrevista classificou o Obrador de ignorante. A briga entre os líderes se arrasta há um bom tempo. 4 meses atrás, antes de Milei ser eleito como presidente, López Obrador afirmou que o argentino era um facho conservador. Facho é uma forma de se referir a uma pessoa como fascista. O tempo passou e Milei, durante uma entrevista, disse que quando um ignorante como ele fala mal de sua pessoa, não vai passar de um elogio. Além de que ele está sendo apenas enaltecido. Para responder, o presidente do México utilizou as redes sociais. Ele afirmou que não consegue entender como os argentinos, que são tão inteligentes, votaram em alguém que despreza o povo. Mas não é somente o mexicano que Javier Milei incomoda. O péssimo relacionamento também acontece com outros líderes da América. Durante essa mesma entrevista, o argentino também chamou Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de assassino e terrorista. O governo colombiano repudiou as falas. Inclusive, afirmou que essa não foi a primeira vez que Milei ofendeu Petro. Por conta disso, a relação histórica de harmonia entre os países estava sendo afetada e afetou. Mas as respostas não foram apenas faladas, também vieram ações.
O governo colombiano expulsou diplomatas argentinos da Embaixada de Bogotá, capital do país. O número de pessoas afetadas não foi divulgado. Mas esse não foi o primeiro confronto entre os países. Em janeiro, a Colômbia convocou seu embaixador que estava na Argentina para consultas. No mundo diplomático, isso quer dizer que havia alguma frustração com o país vizinho. E essa é uma forma de sinalizar o descontentamento. Um estudo da Oxfam International apontou que as 200 maiores empresas americanas estimulam cada vez mais a desigualdade racial e de gênero no local de trabalho. Com isso, conseguem ganhar cada vez mais dinheiro em benefício dos acionistas. Uma das razões pelas quais o S&P 500 subiu mais de 10% até agora, este ano, é porque os investidores esperam que os dividendos, a redistribuição dos lucros de uma empresa para os seus acionistas, aumentem. O pagamento de dividendos aos acionistas por empresas do S&P 500 atingiu um novo recorde em 2023. E esse número deverá crescer em 2024, segundo dados do CME Group. As 200 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos viram seus lucros líquidos combinados dispararem para 1 trilhão e 250 bilhões de dólares em 2022, um ganho de 63% maior em relação a 2018. Cerca de 90%, ou 1 trilhão e 100 bilhões de dólares desse lucro foi para os acionistas por meio de recompra de ações e pagamentos de dividendos, de acordo com uma nova pesquisa da organização antipobreza Oxfam Internacional. Ao mesmo tempo, o estudo conclui que apenas 10 dessas 200 empresas fizeram declarações públicas em apoio ao pagamento de um salário digno. Em contraste, a remuneração dos CEOs, muitas vezes reforçadas pelas ações das empresas, aumentou quase 1/3 para essas empresas desde 2018, segundo a Oxfam. Os críticos das recompras dizem que elas permitem que executivos super ricos manipulem os mercados, ao mesmo tempo que canalizam os lucros das empresas para si próprios, em vez de para os trabalhadores. A Oxfam, num relatório compilado com base em dados disponíveis publicamente, argumentou que as maiores empresas dos Estados Unidos também reforçam a desigualdade racial e de gênero no local de trabalho, dando prioridade a recompras e aumento de dividendos em determinado do bem-estar dos seus próprios funcionários. De acordo com a instituição de caridade, as 8 pessoas mais ricas do mundo juntas têm riqueza maior do que os 50% mais pobres. O relatório da Oxfam, recolhido através da análise de 10 mil trabalhadores das empresas, declarações de procuração e outros dados públicos, concluiu que o setor retalhista, que é o mais demograficamente diversificado do país, era também o menos igualitário. Mais da metade dos funcionários do varejo são pessoas de cor e quase 60% são mulheres. Mas os executivos do setor, cerca de 70% eram brancos e 78% eram homens. Ao mesmo tempo, o estudo concluiu que as empresas de retalho e de alimentação e bebidas pagaram os salários médios mais baixos de qualquer setor em 2022, abaixo dos 20 mil dólares, o equivalente a R$ 99.720 por ano. No Brasil, o Banco Central aumentou hoje para 1,9% sua expectativa para o crescimento da economia este ano. O resultado deverá ser provocado pelo aumento de consumo, principalmente do governo. Do lado da oferta, a previsão é que a agropecuária não cresça tanto como no ano passado, mas que seja compensada pela indústria, comércio e serviços. No caso da inflação, a estimativa é de fechar o ano em 13,5%. Estes números quase sempre estão alinhados com os do mercado. E no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua pelo IBGE e também a revisão do crescimento do PIB dos Estados Unidos no último trimestre do ano passado.
Com isso, o dólar fechou em alta de 0,74%, cotado em R$ 5,01 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,33% aos 128.106 pontos. O tempo para o segurado passar por uma perícia médica no INSS está caindo no Brasil. Mas quem mora na região Nordeste não tem muito o que comemorar. Lá é comum a fila demorar 5 vezes mais do que em estados como o Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Previdência Social, na região Nordeste, o tempo médio de espera para passar pela perícia médica necessária a fim de receber benefícios do INSS é de quase 5 vezes maior do que no estado do Rio de Janeiro. A perícia médica é uma etapa para a concessão de benefícios, como o auxílio-doença, onde o servidor é impedido de trabalhar. A Câmara dos Deputados fez um questionamento ao Ministério da Previdência Social sobre a promessa feita no começo do governo sobre zerar a fila do INSS até o fim de 2023. Em janeiro deste ano, o ministro Carlos Lupi disse que a fila nunca vai acabar e prometeu reduzir o prazo de espera médio para 30 dias. Entre agosto de 2023 e fevereiro deste ano, o tempo médio de espera pela perícia médica caiu em todas as unidades regionais da Previdência Social. Mesmo assim, no Nordeste, que foi o local com a menor redução, o prazo ainda é de 94 dias, o maior entre todas as regiões. Diferente do Rio, por exemplo, que o tempo chega a apenas 19 dias. Para a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Gisele Kravchichin, o problema está na estrutura de atendimentos e afirmou que serão feitas mudanças para acelerar a redução na espera. Já para a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, as soluções apresentadas pelo governo podem abrir margem para um aumento de fraudes. E você vai ver ainda hoje, ONU divulga balanço de 1.500 mortes apenas este ano praticadas por gangues no Haiti. E também, a Organização Meteorológica Mundial informou que a temperatura dos oceanos subiu para níveis recordes no ano passado. A falta de medidas ambientais no planeta apresentam seus efeitos a todo momento. A Organização Meteorológica Mundial informou hoje que no ano passado a temperatura dos oceanos voltou a subir e bateu um novo recorde. Dados mais recentes do relatório da Organização Meteorológica Mundial denunciaram uma rápida degradação das condições dos mares. O ano de 2023 foi registrado como o ano mais quente da história e foi marcado por um aumento sem precedentes de ondas de calor marinhas, que chegaram a uma cobertura média diária de 32% dos oceanos, um aumento de aproximadamente 20% em relação ao recorde anterior, registrado em 2016, em que as médias eram de 23%. Alguns especialistas de principais organizações ambientais temem o risco de uma espécie de desertificação da vida dos oceanos, devido ao processo chamado de branqueamento de corais, que são ecossistemas essenciais para o equilíbrio da vida marinha. Esse acontecimento tem como grande influência as ondas de calor marinha, uma vez que o processo desencadeado pelo estresse térmico afeta os corais, que expulsam as algas que vivem em seus tecidos, ficando assim mais vulneráveis a diversos problemas, incluindo a falta de nutrientes e a doenças. Os níveis recordes de acidificação dos oceanos contribuem para deteriorar ainda mais o ecossistema marinho. Cientistas reforçam a importância da proteção dos oceanos. Após uma década de negociação, em 2023, um tratado no âmbito da Organização das Nações Unidas foi aprovado para preservar o alto mar no documento. Foi definido compromisso com a preservação de pelo menos 30% dos oceanos até 2030. Apesar de considerado histórico, o acordo só entra em vigor assim que 60 países ratificarem a medida. Até o momento, apenas 3 cumpriram o requisito. O Brasil está entre os países que ainda não validou o tratado. Um projeto que será implementado pelo Ministério do Meio Ambiente no início de julho
tentará executar um plano para o encerramento de maneira humanizada dos depósitos inadequados de lixo, como lixões e aterros controlados. A ideia é melhorar a forma de coleta de lixo em todo o território brasileiro. Sabe-se que a utilização de lixões e aterros controlados não são as melhores formas de se despejar um lixo, já que esses lugares ocasionam grandes impactos ambientais que podem comprometer o equilíbrio dos ecossistemas. Um deles é causado pelo chorume, um líquido escuro e tóxico que pode contaminar o solo e alcançar os lençóis freáticos, contaminando também as águas subterrâneas. O que causa espanto é que o censo 2022 revelou que 90,9% dos brasileiros moram em domicílios com coleta de lixo. Mas, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento do Ministério das Cidades, o país ainda tem mais de 2.000 depósitos inadequados, sendo a sua maioria de lixões que não tratam os resíduos. A obrigação de eliminar os lixões previstas em lei deveria impulsionar os investimentos, tanto público quanto privados, na gestão dos resíduos, mas o prazo para atingir a meta vem sendo postergado. O motivo é que o prazo atual é agosto deste ano e o governo precisa correr para conseguir colocar esse plano em prática. Reconhecendo que a meta é inatingível, o Ministério do Meio Ambiente explica que a ideia inicial era apresentar o plano de encerramento antes de propor alteração no prazo. E a questão do lixo tem sido debate há muitos anos, mas nada foi feito. O último censo nos mostrou também que os municípios menores sofrem com mais ausência de coleta de lixo no Brasil. Entre as cidades com menos de 5.000 habitantes, 78,9% da população tinha coleta de lixo na porta de casa em 2022. Tanto os lixões quanto a coleta influencia diretamente também na desigualdade dos brasileiros no acesso à água e ao esgoto. Em pleno século XXI, ainda há mais de 1 milhão de pessoas no país que vivem em 367 mil lares sem banheiros. Essa parcela da população sequer tem vaso, fossa sanitária improvisada no quintal ou acesso a outra forma precária de coleta de esgoto. Na outra ponta, 5.400.000 vivem em casas com 4 banheiros ou mais, o que mostra a imensa desigualdade no acesso aos serviços básicos de saneamento. Para especialistas, o marco do saneamento representa uma virada de chave ao estabelecer ações e investimentos necessários para universalizar o serviço. Mas eles salientam que os aportes devem vir acompanhados de soluções integradas, como, por exemplo, as soluções de saneamento andando junto com uma política habitacional adequada. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal a devolução de seu passaporte. O documento foi apreendido no mês passado pela Polícia Federal durante uma operação que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado. Além de pedir a devolução, a defesa de Bolsonaro também pediu autorização para viajar para Israel com a família, para onde ele foi convidado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O jornal The New York Times denunciou em reportagem nesta quinta-feira que Israel tem implantado um amplo programa de reconhecimento facial em Gaza. A reportagem apresentou o caso de novembro do ano passado do poeta palestino Mossab Abu Toa, poucos minutos depois de passar por um posto de controle militar israelita na faixa de Gaza, foi convidado a sair da multidão. Meia hora depois foi vendado e levado para interrogatório. Seu rosto foi alvo de um scanner, foi identificado e um programa de inteligência artificial descobriu que o poeta estava numa lista israelita de pessoas procuradas. Abu Toa é um entre centenas de palestinos que foram escolhidos por um programa israelita de reconhecimento facial, até então não divulgado,
iniciado em Gaza no final do ano passado. O esforço expansivo e experimental está sendo usado para realizar vigilância em massa naquele local, recolhendo e catalogando os rostos dos palestinos sem o seu conhecimento ou consentimento. De acordo com as autoridades de inteligência, a tecnologia foi inicialmente utilizada em Gaza para procurar israelitas que foram feitos reféns pelo Hamas após os ataques de 7 de outubro. Depois de Israel ter embarcado numa ofensiva terrestre em Gaza, recorreu cada vez mais ao programa para erradicar qualquer pessoa com ligação ao Hamas ou outros grupos militantes. O programa de reconhecimento facial, administrado pela Unidade de Inteligência Militar de Israel, incluindo a Divisão de Inteligência Cibernética Unidade 8200, depende da tecnologia da CrossSight, uma empresa privada israelita que utiliza também o Google Fotos. Combinadas, as tecnologias permitem que Tel Aviv identifique rostos em multidões. De acordo com o porta-voz do exército israelita, Israel realiza as operações de segurança de inteligência necessárias, ao mesmo tempo que fazem esforços significativos para minimizar os danos à população não envolvida. Mais de 1.500 pessoas foram mortas este ano no Haiti pela onda de violência provocada pelas gangues. Diversos haitianos foram linchados, apedrejados e até mesmo queimados, de acordo com um relatório divulgado nesta quinta-feira pela Organização das Nações Unidas. Algumas pessoas foram mortas em suas casas em represália ao suposto apoio à polícia ou a gangues rivais. Outras foram mortas na rua por atiradores ou em troca de tiros. Nas ruas do país, é comum ver carros queimados e até mesmo corpos jogados. O país já enfrentava uma crise política e de segurança que se agravou no início do mês, após diversas gangues unirem forças para atacar locais estratégicos da capital Porto Príncipe, alegando que o movimento tinha a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry como motivo. Nas últimas semanas, foram atacadas delegacias de polícia, bancos, o porto e o aeroporto internacional. Em meio às tensões entre tantos países ao redor do mundo, o medo por uma terceira guerra mundial é iminente. Mas a Rússia, um dos lados que podem causar esse conflito, afirmou que não tem planos de atacar a OTAN. Mas se o Ocidente fornecer aviões de guerra para a Ucrânia, eles serão abatidos. A fala um tanto quanto ameaçadora de Vladimir Putin, presidente da Rússia, sobre as questões que envolvem o envio de caças F-16 do Ocidente para a Ucrânia, foi dita durante um encontro do líder russo com pilotos da Força Aérea de seu país. Putin, no entanto, mencionou uma circunstância em que a estratégia mudaria. Segundo ele, os pilotos da Força Aérea Russa devem ver esses caças como alvos legítimos, caso operassem a partir de aeródromos de países terceiros, não importando onde estejam localizados. O F-16, avião de combate mais popular do mundo, é considerado de fácil manejo e flexibilidade operacional e, por isso, é objeto de desejo da Ucrânia para tentar reverter a vantagem aérea das forças invasoras da Rússia. Essa tensão no espaço aéreo entre a Rússia e a Ucrânia se dá pelo fato da Holanda e da Dinamarca terem prometido fornecer seus antigos F-16 para Kiev e o treinamento de pilotos está em curso. As declarações de Putin sucedem os comentários feitos horas antes pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, de que as aeronaves devem chegar nos próximos meses. Enquanto isso, o conflito segue no território ucraniano. Nesta quinta, o exército do país invadido afirmou que suas forças abateram 26 de 28 drones de ataque lançados durante a noite pela Rússia. Os equipamentos de fabricação iraniana foram destruídos sobre partes do leste, sul e sudeste da Ucrânia, acrescentou a Força Aérea. O governador de Zaporízhia disse que 2 mulheres ficaram feridas após destroços atingirem um bairro residencial na capital da região. Autoridades na região de Kharkiv, por sua vez, afirmaram que um restaurante, uma loja e escritórios foram danificados por destroços de 3 drones.
E veja a seguir, ex-jogador Daniel Alves foi vaiado durante a primeira apresentação a um tribunal de justiça depois que foi colocado em liberdade. E ainda, estudo feito na Universidade de São Paulo dá esperança sobre a utilização do veneno da cascavel na cura do câncer. Em meio a uma série de protestos, o ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves compareceu pela primeira vez à justiça após ter conquistado liberdade provisória. A medida é uma das condições para que ele possa aguardar o trânsito em julgado fora da prisão. Aqueles que um dia já vibraram e comemoraram algum título de Daniel Alves com a camisa do Barcelona foram os mesmos que estiveram na manhã desta quinta-feira para protestar e entoar ofensas ao ex-jogador condenado por estupro. Todos aqueles sons que já foram de aplausos e gritos de entusiasmo, hoje se tornaram palavras de condenação e repulsa. Um dos presentes disse em alto e bom som: "Tem dinheiro para estuprar e depois pode pagar, né? No Brasil, te matam rápido. Tem dinheiro para violar as mulheres. É um estuprador." Essa é a primeira vez que o brasileiro se apresentou à justiça depois de pagar R$5.400.000 em fiança pela sua liberdade provisória. A medida é uma das condições para o jogador aguardar o trânsito em julgado fora da prisão. O jogador se apresentou às autoridades junto de sua advogada Inês Guardiola e a visita durou cerca de 10 minutos. Daniel Alves também esteve acompanhado de seu amigo Bruno Brasil, com quem esteve na boate na noite do crime. Daniel deve comparecer ao tribunal toda sexta-feira, porém, exclusivamente nesta semana, a apresentação aconteceu na quinta, em razão ao feriado de Sexta-feira Santa. As imagens de Daniel Alves chegando ao tribunal deverão ser vistas com frequência, já que o brasileiro deve permanecer em liberdade condicional por até 1 ano, prazo estimado caso as duas partes decidam continuar com o processo até que o mesmo chegue ao Supremo Tribunal de Madrid, órgão máximo da Justiça espanhola. Enquanto recorre ao Superior Tribunal de Justiça da Catalunha, o jogador passa os dias em sua casa no município de Esplugues, na Catalunha. De acordo com o jornal espanhol Marca, Daniel Alves fez uma festa em sua casa na terça-feira, um dia após ser colocado em liberdade provisória para comemorar o aniversário do seu pai. As comemorações aconteceram até às 5 horas da manhã do dia seguinte. O sódio é fundamental para manter o funcionamento normal do nosso corpo, especialmente nervos e músculos. Em contrapartida, o consumo em excesso aumenta o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares. Mas saber qual é a quantidade ideal desse elemento para o consumo ainda é uma incógnita, até mesmo entre pesquisadores. Pesquisas científicas publicadas ao longo de 5 décadas apontam para uma direção comum. Quanto mais sal comemos, mais aumenta a nossa pressão arterial. O impacto é mais relevante em quem já tem pressão alta, mas todos sofrem os efeitos em longo prazo. Por isso, quando falamos em hábitos alimentares, o consumo de sódio acima da média pode ser considerado um dos mais prejudiciais à saúde, já que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, responsáveis por pelo menos 2 milhões de mortes por ano no mundo. Mas um desafio quando falamos nesse controle é saber a quantidade que um adulto deve ingerir de sal. A OMS, Organização Mundial da Saúde, e a Sociedade Internacional de Hipertensão recomendam que não deve ultrapassar 2.000 miligramas por dia. Mas nem todos os especialistas concordam com essa quantidade. Estudos mais recentes, publicados na última década, relatam que apenas as pessoas que consumiam próximo a 5.000 miligramas por dia tinham risco de desenvolver uma doença cardíaca precocemente. Essas descobertas podem sugerir que as diretrizes adotadas hoje são mais rigorosas do que seria realmente necessário.
No entanto, até mesmo esses estudos novos têm gerado discordância, já que não conseguiram medir com precisão a quantidade que deve ser consumida. Diante desse impasse, a recomendação geral é que qualquer redução no consumo de sódio no dia a dia já vai fazer bem para a saúde, para a maior parte das pessoas, mesmo aquelas que não têm pressão alta, já que é uma forma de prevenção. Como 70% do sódio vem de alimentos processados ou aqueles jantares fora de casa, uma saída é preparar as próprias refeições e incluir legumes, frutas, feijões, nozes e laticínios, que também são ricos em potássio, elemento que ajuda os rins a remover o excesso de sódio no sangue. Uma pequena quantidade do óleo extraído da planta amazônica copaíba tem potencial de combate ao vírus Zika. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista divulgaram que os testes com a substância indicaram caminho para o desenvolvimento de medicamentos ou vacinas contra a doença. O estudo, que contou com o financiamento da FAPESP, foi iniciado com ensaios que confirmaram a estabilidade das nanoemulsões por 60 dias, quando armazenadas a 4 graus Celsius, e sua capacidade de ser internalizada pelas células infectadas pelo vírus. Em seguida, os pesquisadores fizeram tratamentos simultâneos com a nanoemulsão, que são dispersões onde o tamanho das gotas estão em escala nanométrica, a uma concentração máxima não tóxica de 180 microgramas por mililitro. Os resultados mostraram uma inibição viral de 80% para a versão com o óleo e de 70% para outra formulação sem o óleo de copaíba. Os pesquisadores também fizeram um ensaio de dose-dependência para verificar se uma concentração aumentada melhoraria a capacidade de inibição nos níveis de RNA viral, o que foi confirmado. Apesar dos resultados promissores, como a nanoemulsão sem o óleo também apresentou atividade antiviral, os pesquisadores estão cautelosos. Segundo eles, existe a possibilidade de parte do efeito antiviral estar relacionada à composição da lectina do ovo presente na estrutura da nanoemulsão. Além disso, faltam detalhes sobre como a replicação do Zika vírus é inibida. Por enquanto, a prevenção por meio do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, se mantém como a melhor maneira de combatê-la. Há cerca de 8 anos, o Zika se revelou capaz de causar em bebês uma síndrome congênita, que inclui alterações visuais, auditivas e neuropsicomotoras. Em adultos também pode provocar transtornos neurológicos, como a síndrome Guillain-Barré. Até o momento, não há vacinas ou opções específicas para tratar a infecção. Não é novidade que o veneno da cobra cascavel mata, mas agora surgiram evidências de que poderá ser usado para curar os tumores do câncer. Foi o que revelaram os primeiros estudos feitos no Instituto Butantan, com a participação de pesquisadores da USP e da Universidade de Ribeirão Preto. Nesse primeiro momento, a pesquisa testou a eficácia da chamada crotoxina em camundongos portadores de câncer de peritônio. E os resultados mostraram que a substância agiu sobre as células de defesa do organismo no sentido de induzi-las a combater tumores com mais eficácia. Para realizar o estudo, os pesquisadores dividiram os camundongos doentes e administraram uma dose pequena da crotoxina em um grupo e uma dose maior no outro grupo. Os resultados promissores foram observados no grupo que recebeu a dose menor. Depois de 13 dias, esses camundongos estavam com a prevalência de 60% dos chamados macrófagos M1, que são as células de defesa adequadas para inibir o desenvolvimento de tumores. No 6º dia do experimento, esse grupo já teve o volume dos tumores reduzido em 27%. Nesses animais também foi constatada a redução no número total de células tumorais, além do aumento de 35% na produção de óxido nítrico, um radical livre que leva à destruição de tumores. Os cientistas consideram que os resultados
podem indicar um caminho para que os pacientes adquiram uma resposta imune antitumoral suficiente e também duradoura. A próxima fase do estudo vai avaliar eventuais efeitos colaterais da toxina para depois planejar testes em outras espécies e, posteriormente, em humanos. A Prefeitura de Guarujá, cidade com uma das praias mais famosas de São Paulo, está querendo cobrar diárias dos visitantes. Quem chegar de carro ou moto pagará de R$ 4 a R$ 12 por dia, mas os ônibus sairão ainda mais no prejuízo. Para eles, será quase R$ 120. O projeto de lei ainda será enviado à Câmara e, se for aprovado, começará a valer em janeiro do ano que vem. E neste feriado tem programação especial na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Serão 3 dias com cultos em diversos horários. Veja agora esse convite muito especial. A programação aqui na sede começa nesta sexta-feira santa, dia 29 de março, em 5 cultos, às 7, 9 e 11 da manhã e depois à tarde, às 14 e 18 horas. Mas o mais especial será esse culto das 2 horas da tarde, com a apresentação do Coral SIG, peça teatral. Mais cedo eu conversei com o pastor Jaime de Amorim Campos, que contou mais detalhes de todas as celebrações desses 3 dias de poder. Veja. Bem, 14 horas muito especial. 14 horas porque 15 horas foi a hora da crucificação. Claro que alguém vai dizer, mas Israel é outro horário. Claro, mas é simbólico. A hora que ele disse, está consumado. Abaixou a cabeça e ali expirou. Então, vai ser uma celebração muito linda. Nós vamos ter o pessoal com as trombetas, vamos ter ali o coral da igreja, o coral infantil, vamos ter o teatro da mocidade, da crucificação de Cristo e lindas operações de Deus. Nós estamos nos consagrando para isso, mas buscando de Deus mesmo, clamando aquela manifestação. É para vir, trazer a família, trazer os amigos. Vai ser uma grande celebração. 14 horas, especial aqui na São João 791, o dia todo, mas o 14 é demais. Sábado e domingo também tem programação especial. Claro, sábado, você sabe que o sábado é dia do show da fé no estado? É o dia oficial, vai ser uma festa, até a turminha da graça vai estar conosco, 9, 14, 18 horas. E o domingo, ele ressuscitou o pão da Páscoa, o pão sem fermento, representando a vida do Senhor lá no Calvário por nós. Vai ser demais, tá bom? 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas. É isso aí, reforçando então, as celebrações acontecem nesta sexta, sábado e domingo, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, localizada na Avenida São João 791, no centro da capital paulista, bem pertinho do metrô República. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e te esperamos amanhã ao vivo. Boa noite, fique na paz. Tchau.